Oiê, tudo bem? Eu sou Alessandra Zager, professora de português do Brasil para estrangeiros e você está no canal AZ Português. Bom, hoje nós vamos falar sobre um verbo que às vezes causa confusão, pode causar um pouquinho de estranhamento em vocês, alunos estrangeiros, que é o verbo achar. Vamos lá? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e também dá o seu like, curte aqui esse vídeo para você ajudar esse vídeo a chegar para mais e mais alunos e amantes da língua portuguesa. Então vamos para o vídeo. O verbo achar pode ter três formas de uso. Uma para falar a nossa opinião, outra para falar sobre encontrar coisas perdidas e outra para falar sobre uma pessoa arrogante. Vamos ver quais são esses tipos. O primeiro, que é para expressar a nossa opinião, é aquele que eu falei que pode causar um pouquinho de estranhamento. Então, ele é muito usado no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai falar sobre qualquer coisa, gente. Sempre que a gente vai expressar a nossa opinião, normalmente a gente vai usar o verbo achar. E como é isso? Pode ser de algumas formas. Nós podemos usar, por exemplo, com o conectivo que e depois uma outra frase. Nós também podemos usar com a preposição de. Por exemplo, eu acho que amanhã vai chover. Eu acho que amanhã vai chover. Ou, o que você acha do tempo? O que você acha do tempo? Usando aqui a preposição de. Então, no primeiro caso, eu comecei usando o verbo achar, tendo eu como sujeito, inseri o conectivo que e depois coloquei uma outra oração, uma outra frase, certo? Eu acho que amanhã vai chover, que é a outra frase. Eu também posso usar, como no segundo caso, com a preposição de. O que você acha de alguma coisa, ou seja, qual é a sua opinião sobre alguma coisa. O que você acha do tempo? Qual é a sua opinião sobre o tempo? Tudo bem? E a gente também pode usar para qualificar alguma coisa, já que estamos dando a nossa opinião, junto com adjetivo. Por exemplo, eu acho esse tempo ruim. Né? A gente está com um dia um pouco chuvoso, eu acho esse tempo ruim. É a minha opinião sobre esse tempo. Então, eu coloquei o verbo achar, né, com o sujeito. Então, sujeito, verbo achar. Depois eu coloquei o nome, né, o substantivo, a coisa sobre a qual eu estou querendo emitir a minha opinião, e depois um adjetivo. Eu acho esse tempo ruim. Eu acho que isso não tá bom, né? Eu acho esse tempo ruim. Nesse caso da emissão da opinião, o verbo achar é sinônimo de acreditar, pensar, crer, mas eles são usados em situações diferentes, né? Então eu poderia dizer, eu acredito que amanhã vai chover, eu penso que amanhã vai chover, ou eu creio que amanhã vai chover. Eles têm um nível de formalidade diferente. Eu penso que, tararã, né, em um complemento, nós não usamos tanto quanto, por exemplo, em espanhol ou em algumas outras línguas, né? Se a gente fosse fazer uma tradução literal. O pensar é mais assim, o pensamento mesmo, né? Não é exatamente a sua opinião, mas é alguma coisa na qual você está pensando ou sobre a qual você está pensando. A gente não usa tanto essa expressão eu penso que, tarará, ok? Nós podemos usar eu acredito que é um pouquinho mais formal do que eu acho que. Eu acho que nós vamos usar no dia a dia, aqui no Brasil, em conversas super comuns, né? E se você quer ser um pouquinho mais formal, por exemplo, pode ser numa situação escrita, de um e-mail, algo assim, aí você pode usar o eu acredito que. Eu creio que aí é muito mais formal, ou então tá voltado mais pro lado religioso, ok? Quando a gente fala de crer, esse verbo crer, não é só com o sentido de acreditar, né, de algo que você tá dando a sua opinião. O verbo crer, ele traz normalmente uma carga um pouquinho religiosa, tá? Ou de crenças mesmo, né? Uma forma de vida, uma filosofia de vida. Então, tomem um pouco cuidado com isso. Se você tá usando português no dia a dia mesmo, né, em situações mais informais, prefira usar o verbo achar para expressar a sua opinião.
E aí, se você quer ser um pouquinho mais formal, você pode falar eu acredito que... tarará, tarará. Certo? Bom, o segundo caso, como eu falei, é quando a gente vai falar de coisas que serão encontradas, né? Ou de encontrar alguma coisa. É quando o verbo achar é sinônimo de encontrar. Lembrando, no primeiro caso que eu falei, quando é para expressar a nossa opinião, não dá para a gente substituir o verbo achar por encontrar. Isso eu já vi alguns alunos fazerem, tá? Então tomem muito cuidado. São verbos sinônimos? Sim, mas são verbos sinônimos somente nesse segundo caso, tá bom? Que seria, por exemplo, eu achei o meu celular. Eu estava procurando o meu celular e eu achei. Eu encontrei o meu celular. Nesse caso, é simplesmente quando a gente vai falar sobre algo que está perdido e será encontrado. E aí, normalmente, a gente vai complementar, né? O complemento desse verbo vai ser um substantivo, que vai ser essa coisa ou essa pessoa, enfim, que vai ser encontrada, achada. O terceiro caso é quando a gente usa com o pronome reflexivo. Então, por exemplo, eu me acho, você se acha, nós nos achamos, eles se acham. Que é isso? Bom, se achar, você pode estar querendo dizer de se encontrar. Eu me encontrei, eu me achei na minha profissão. Ou seja, eu estou me sentindo bem, eu descobri o que eu gosto de fazer. Eu me achei na minha profissão, eu me encontrei na minha profissão. Pode ser nesse caso, que aí vai ser sinônimo lá do segundo caso que a gente falou, né, de se achar, assim, de achar, encontrar, mas com sentido um pouquinho mais metafórico, né? Ou vai ser indicando uma pessoa arrogante ou uma pessoa que tem uma autoestima muito grande. E normalmente é uma crítica. Ninguém gosta de trabalhar com a Cláudia porque ela se acha. O que quer dizer isso? A Cláudia pensa que é melhor do que os outros. A Cláudia é extremamente autoconfiante de uma forma negativa, tá, gente? É muito bom ter autoestima. Vamos sempre estimular a autoestima nos colegas, mas nesse caso aqui é daquela forma muito desagradável, sabem? Uma pessoa metida é uma pessoa que se acha. Nessa estrutura, esse verbo vai ser um verbo pronominal. Ele vai sempre pedir aquele pronome reflexivo, né? Eu me acho, você, ele, ela ou a gente se acha, nós nos achamos, vocês, eles ou elas se acham, certo? Quando a gente está emitindo a forma que a gente pensa, a nossa perspectiva, usando esse verbo achar, qual seria o substantivo relacionado a isso? Já aconteceu de alguns alunos meus pensarem que existe o achamento ou algo assim. Não, a gente não tem um substantivo assim com o verbo achar, né? A gente pode dizer que é a nossa opinião ou o nosso pensamento, a nossa perspectiva, mas não o nosso achamento, tá? Essa palavra não existe. Mas nós temos a palavra achismo, que não é exatamente só a nossa opinião. Ela também carrega uma ideia de que é a nossa opinião, mas sem base nenhuma em dados ou em fatos, nada disso. Por exemplo, o tempo hoje não está bom. Eu acho que amanhã vai chover, mas eu não vi nada da meteorologia, é só achismo. Ou seja, é só a forma que eu tô pensando, é só a minha opinião, sem base nenhuma. Então, quando é simplesmente sua opinião, você pode dizer a minha opinião, minha perspectiva, meu pensamento, o que eu acredito. E quando você está falando sobre a sua opinião sem base nenhuma em nada, a sua opinião pura, seria o achismo, um achismo, ok? E também, para completar, a gente tem um achado. O que seria um achado? Uma coisa achada, ok? Uma coisa encontrada, né? Achado, achada, algo que foi encontrado, né? Seria o particípio do verbo achar. Mas quando a gente usa com um sentido de substantivo, nossa, esse objeto é um achado. É quando você descobre alguma coisa, né? Quando você encontra alguma coisa
que é uma raridade ou uma coisa que foi assim muito boa de você encontrar mesmo. Por exemplo, eu fui em uma loja que estava na promoção e consegui, né? Já tinham coisas já muito feias lá, já não tinha mais coisas tão interessantes, mas eu consegui encontrar um vestido lindo de festa por um preço muito bom. Então eu posso dizer, nossa, esse vestido foi um achado. Por quê? Porque em meio a coisas que não interessavam muito, eu encontrei algo muito bom, tá? Então é não só algo que você encontrou, como algo muito bom que você encontrou, algo que se destaca entre outras coisas. Tudo bem? Então, como nós vimos, podemos usar o verbo achar em diferentes situações. Podemos usar para expressar nossa opinião, também para falar sobre encontrar algo e também para falar sobre ser pedante, ser metido, ser arrogante. Espero que vocês tenham gostado e aí me contem aqui o que vocês acharam desse vídeo e onde vocês acharam esse vídeo. Foi pelo Instagram? Foi pelo próprio YouTube? Foi pelo Facebook? Onde vocês acharam o vídeo e o que vocês acharam do vídeo? Comentem aqui e eu vou adorar ver suas frases. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o próximo. Tchau, tchau!